Hoje eu quero falar um pouco sobre a aceitação. Toda aceitação, ela deve ser entendida de que forma? Não aceitar apenas aquilo que é interessante, aquilo que é legal para a gente. Todas as coisas que acontecem com a gente, nós devemos aceitar. Por quê? Porque sem aceitação vai acontecer uma resistência daquilo que está acontecendo. Logo, o meu ego vai reagir àquela situação. E aí começa a complicar as coisas. Não existe um fluxo, não existe uma consciência naquele momento se eu não aceitar a situação, coisas, fatos, como elas devem ser. A resistência acontece nesse momento, quando eu não aceito o momento presente como ele é. Ou seja, como aquilo se apresenta para mim. Então, alguém, por exemplo, ofende a outro. A pessoa se sente ofendida. Então, ela resiste àquilo e reage àquela situação, reage àquela pessoa. Quando ela aceita isso, e quando eu falo aceitar, não é concordar com aquela situação, não é concordar com o que está sendo feito, mas sim não deixar aquilo ter um sentimento, uma emoção que vai apenas trazer um prejuízo para você mesmo. Quando eu aceito, eu deixo aquela energia negativa que veio até mim passar. E quando isso passa, a própria consciência, o próprio ser, o próprio fluxo divino se encarrega daquela situação. Quando eu resisto, eu vou reagir àquilo. Quando eu reajo, geralmente há um conflito, tanto interno meu, quanto externo, com a outra pessoa, com aquela situação. Eu posso reagir de uma forma que o outro possa me falar algo a mais do que podia ter sido feito naquele momento. Então, a aceitação do momento presente, daquilo que foi chego até mim, vai me trazer mais paz, alegria, mais tranquilidade. Porque toda situação que chega até mim, se eu pegar essa situação e não aceitar, e reagir, e falar, e esbravejar, ficar indignado, eu só vou estar colocando mais, mais conhecimento, mais sentimentos, mais emoções dentro de mim mesmo, e isso só vai ter prejuízos para mim mesmo. Então, quando eu aceito, eu não resisto e eu deixo o fluxo divino passar. Quando eu geralmente eu acato isso como sendo para mim, toda essa aceitação, eu acabo diferenciando o que é uma aceitação do momento presente e o que é uma resistência do ego. Lembrando, toda resistência, toda não aceitação é do ego, é das sombras. Toda a aceitação, e mais uma vez eu repito que a aceitação não quer dizer que você vai concordar com aquilo, você só não vai deixar aquilo te afetar, porque se você tem aquele, por exemplo, alguém ofendeu, como eu falei, você deixa isso te afetar é porque algo está dentro de você ainda, em uma memória, em algo que está nas sombras. E para que a gente possa trazer à luz essas sombras e liberar elas, a gente precisa aceitar tudo que chega até nós, para que essa consciência possa iluminar essas sombras e tudo isso ser dissolvido. E com isso, então, a minha vida começa a ficar mais tranquila, mais em paz, mais em alegria. Perceba, quantas pessoas julgam o outro, falam, por que aquela pessoa não faz isso? Olha, aquela pessoa saiu hoje, por que isso não aconteceu? Tudo isso é uma não aceitação daquilo que é. Então, aquilo que eu não tenho controle, eu deixo para lá. Aquilo que eu acredito que eu tenho controle, eu deixo fluir, eu aceito como é
e deixo as coisas acontecerem da forma que tem que ser. Eu não reajo àquela situação. Eu apenas, como se fala, eu respondo àquela situação de uma forma com a sabedoria do ser e não, muitas vezes, na resistência do ego. Quando eu respondo, né, quando eu reajo com o ego, eu só vou criar mais resistência, vou criar mais problema, vou criar mais insatisfação, vou criar mais bloqueios e vou fortificar o ego, vou fortificar a mente. E cada vez mais camadas vão sendo sobrepostas. E a consciência que era para ter fluído, ela fica abaixo dessas camadas que nós mesmos colocamos através da identificação com a mente, com o ego e com tudo o que não é nós, o que não somos nós. Quando a consciência ela consegue se expressar, ela se expressa com a sabedoria. E a sabedoria é sempre da melhor forma naquele momento. Por isso, então, aceite o momento como é e consiga ir mais fluidez na vida, em todas as áreas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe um comentário, uma pergunta. Meu forte abraço. Até mais.